Olá, você que está conosco, seja muito bem-vindo, bom dia. Mais um podcast Hora da Verdade, nesta quarta-feira, 12 de abril. Seja muito bem-vindo aqui na Tradição, em mais uma edição, em mais um episódio do podcast. Hoje é da Vera, dos amigos da Vera. Que delícia, né? É, Vera. Conta pra gente, então, apresenta a amiga de hoje. Você vai falar, eu posso falar que ela é uma amiga linda? Fala, depois eu, Ele implica. depois eu desminto. Eu não tô aqui. Pode Depois falar. eu disse. Tô aqui só esperando. Ele implica comigo, sabe? Ele fala que todos meus amigos são lindos. Mas como não falar de você, que você é linda? Fala a verdade. É querida e linda, pode ser, bem. Tá, mentor. Então, é assim. Amigo meu é assim, bem, é assim. Amigo meu é querido e é lindo. A todos, né? Meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite. Não sei que horas que você está vendo a gente aqui, mas é um prazer enorme estar aqui de volta. Né? Toda semana a gente tem um encontro, cada semana eu trago um amigo querido e lindo, viu? Sempre. Querido, sempre. É a regra. Nossa, mora aqui, bem. Meus amigos moram aqui, ó. Tem um lugar quentinho aqui que é para os amigos. Sim, aham. Tá? Tem um ninho aqui, né? Que é para os amigos. Fica um nem lugar bem vermelha pra quentinho. mentir, né, Vera? Hã? Brincadeira. Gente, eu não estou feliz com o patrão. Eu também tô não. Feliz. Eu também não. Gente, eu não estou feliz com o patrão. Vamos fazer greve? Você... Eu trouxe Manifestação. a Bia. Eu trouxe a Bia aqui hoje para Pra gente organizar um motim, não é? Isso, um protesto. Exato. Gente, acabou, foi um prazer. Olha, eu quero dizer para vocês que hoje eu trouxe uma amiga linda e querida chamada Bia. Na verdade, ela chama Bianca, né? Isso, eu ia falar agora. Bom dia, boa tarde pra todos. É Bia de Bianca, não de Beatriz. É isso. É o meu jargão. Posso perguntar uma coisa, já pra começar? Pode. Por que a sua mãe colocou Bianca? Eu fiquei muito... Você acredita, amigo, que a minha mãe colocou propositalmente Bianca, porque na cabeça dela, Bia é de Bianca. É. Bea é de Beatriz. Eu Entendeu? não aguentei, ela contou isso a primeira vez que a gente conversou. É mole? Esses dias eu tava conversando... Única, né? A mamãe é Não, única. Eu conheço uma Beatriz, né? E todo mundo chama ela de Bia. Bia. Aí Claro. eu falei, mas tá errado. Eu aprendi com uma amiga que é Que é Bea. Bea, exatamente. Enfim. Mas enfim, eu adorei essa... A diferença, né? Mas assim, inúmeras pessoas na minha vida, ao longo da minha vida, juram que é Beatriz. Então eu nem Exato. ligo. Pra mim tá tudo bem. Bianca, Beatriz, tá tudo certo. Chamar, a gente responde. Desde que Exatamente. chame, né? Desde que chame, Desde que exatamente. chame. Isso. Exato. O importante é isso, não ser ignorado. Com não é? certeza. Nossa, ninguém quer ser ignorado. Cá estamos, né, com a minha linda amiga Bia, que ela vai contar para nós um pouquinho da vida dela. A parte mais interessante, mais leve da sua vida, tá? Com Bia? certeza. Porque aqui a proposta é essa, né? Sei lá, passar um ensinamento, passar alguma coisa. Aqui né, a Vera atrás, de o você. pessoal, o povo chora, dá risada, fica triste, feliz. É assim, É né? normal. A vida, a gente divide com os amigos de lá, né? Os amigos que eu trago aqui, né? Então, assim, eu não sei se você é professora, Bia, como é que é? Eu acho que a parte mais bonita da minha vida é a poesia. Eu acho que eu encontrei muito sentido na minha vida e no mundo em si, dentro da poesia. Mas não essa poesia, eu gosto muito de falar que não essa poesia tradicionalista dentro deste conceito de é muito difícil, quem faz poesia são os grandes mestres, as grandes vozes da nossa literatura também, com certeza. A gente deve ter sempre esse lugar de admiração e, primeiramente, muito respeito para com eles. Mas eu acredito muito na poesia do dia a dia. Eu acredito muito que o nosso encontro aqui é uma poesia. Deixa eu aproximar mais isso aqui. Tá ótimo. Fica tranquilo. Acredito muito que o nosso encontro, por exemplo, é pura poesia. Então, acredito que é uma forma muito de enxergar a vida. E diante a isso, acredito que Você tem um olhar de poeta. Exato. pra vida. Eu escrevo também, né? Eu Isso, sou escritora. Então, mas mas esse tá esse dentro olhar. de você, o Isso, seu olhar de exatamente. Acredito que a maior apoiadora minha e grande referência foi a minha mãe, é a minha mãe, Com porque certeza. a minha mãe Cris, ó. começou. Beijo, mamãe! Beijo, viu, Cris? Beijo no coração. A minha mãe começou a me instigar dentro do universo poético desde os 7 anos. Então, a minha mãe lia muito para mim e a minha mãe me deu um diário, que era um hábito que ela tinha de escrever para si quando ela era jovem. Eu tenho.
Eu Então, tenho esse hábito até e hoje. através da escrita, eu me curei de muitas, muitas coisas na vida. Porque eu acredito... explica isso. É A verdade, neurociência e a tem neurolinguística essa também, explicação. exatamente. Tem Eu acredito tem muito. tem um filósofo que ele diz, só cortando você, Vi, Aham. que a vida é uma poesia escrita nas entrelinhas do sofrimento, do amor e da alegria. Ai, que lindo! É isso aí mesmo. É bem isso, é Na isso aí. entrelinha mesmo. Então, assim, ele fala objetivamente sobre isso. Eu não lembro o nome do livro, mas ele vai com muito foco sobre isso. Falar que a vida nossa é uma verdadeira poesia. Exatamente. E é isso que a Bia falou. Às vezes a poesia Mas escrita... a gente quer esse olhar, né? É. A gente busca esse A olhar, poesia né? escrita ela é muito importante, como a Bia disse, mas assim, o encontro, uma vida, uma vivência, um relacionamento, uma amizade é uma poesia. Exato. E eu tenho muito essa sempre intenção de diminuir distâncias. Porque às vezes a gente pensa que é muito poesia. Eu sempre ouço. Não, na verdade, eu uso duas coisas engraçadíssimas. Quando eu falo, eu sou escritora, eu escrevo poesia, a pessoa vira e fala: ai, você é apaixonada. Ou eu sou apaixonada porque romantizam a poesia. Ou falam: credo, você é louca, é muito difícil. Então, de uma ou outra, ou eu sou apaixonada ou louca. Não é bacana? Que bom. Sabe o que acontece? Eu costumo falar até... Ó, Eu prefiro ser louco. Não é? Eu acho que pode ser os dois, mas mais esse amor pela vida, prefiro. Ser apaixonado pela vida. Apaixonadíssima pela Eu sou vida. apaixonado pela vida. Eu falo que com todos os perrengues que eu já tive, tenho uma Nossa, história de somos perrengue. duas. Aham. Assim, eu ainda sou apaixonada pela vida. Eu costumo falar até da Hebe Camargo. Aham. Não que eu assistisse a Hebe nem nada, mas aquela maneira dela Dela se postar. aham. Tudo era uma gracinha, tudo. A maneira dela se postar e se portar na vida era apaixonante. Exato. Esse tipo de energia faz falta hoje em dia. Com certeza. Faz muita falta hoje em dia. Gente que é apaixonada e que divulga isso, sabe? Que divulga esse brilho, esse amor, sabe? Essa coisa boa, Claro. sabe? Faz falta esse tipo de... Sim. Nós aqui, né? Exato. Eu não quero ser muito normal, porque eu acho que deve ser muito sem emoção. Ô Bia, né? com quantos anos você escreveu a sua primeira poesia? Minha primeira poesia, eu tinha 12, 10. Bem infantil, claro, né? Mas depois... Então, a minha trajetória é assim, né? Primeiro foi bem dessa forma vinculada à minha mãe. Depois, aos 6, eu entrei no balé, que é um esporte e tudo mais, né? A dança, balé Mas clássico é em si. uma expressão Então, linda. e aí, eu tive a minha trajetória dentro do balé clássico e, por incrível que pareça, as coisas estão bem interligadas. Porque dentro do balé em si, você entra em contato com o ritmo. Dentro da poesia também há o ritmo. E aí, acabando a minha formação artística, né, eu me graduei no balé e tudo mais, optei em fazer letras. Então, entrei ainda mais, adentrei e me aprofundei ainda mais dentro desse universo de letras, de poesia e tudo mais. E aí, acabando o curso em si, eu comecei a trabalhar com artes em geral e unir todas as minhas produções no que a gente chama de performance, que é um tanto quanto diferente das peças teatrais, né? Teatro tem um enredo, tem uma narrativa com falas ensaiadas e tudo Começo, mais, né? meio, final, Exato. A performance é mais você se colocar para o público. Eu tinha sempre uma poesia, mas você decidir o que você ia fazer e como você iria interagir com o público muito ali do momento. Você sentia bem... Improviso. Exato. Havia muito improviso. E aí as pessoas me perguntavam, o que é a sua performance em si? Eu sempre falava, é a união de tudo que eu venho sendo na vida, né? Que é a poesia, a dança em si, que tinha muita expressão corporal, e ritmo, enfim, vinculado tudo a isso. Então, eu acredito que a poesia faz com que a gente... É bem essa frase, né? Tire leite de pedra, né? Porque eu acredito que não adianta a gente ficar negando que há dificuldades. Na verdade, Mas há também há o dificuldades, encanto, né? Há o mas encanto existe... todo, Exatamente, mas há o aprendizado, né? E quando a gente consegue ter esse olhar sensível de enxergar mesmo esse aprendizado, tirar conhecimento, lição... E eu acho que eu gosto muito da palavra ressignificar. Quando a gente ressignifica essas dores, elas passam a ser ainda mais poesia, né? Eu, como terapeuta, eu uso muito ressignificação. Eu adoro uso essa isso. palavra, eu uso Eu muito uso também. muito isso, uso muito.
alguém que chega com trauma, alguma coisa, tem que ressignificar. Eu uso muito isso. Exatamente. Muito. E é verdade. Nossa, e acontece. Perfeito. Porque eu acredito que nós não somos... a gente não nasce e morre o mesmo. E que bom, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Que a gente tem a liberdade de também sermos diversos e mudar de ideia, né? E transmutar. Exato. Então, eu acredito que essas mudanças... Porque a borboleta, quando ela aprende a voar, nunca mais ela vai volta rastejar. pro casulo. E nunca mais ela vai rastejar. Ela já deixou aquela parte lagarta dela e ela se torna borboleta. E eu acho que é isso, vamos voar. Simbora, bem, vamos explorar outra coisa. Até agora rastejei. A hora que você vai para cima, bem, vamos explorar outra coisa. Já dizia aquele músico chamado Luan Santana, né? Vou voar quem quer amar. É isso mesmo. Bem né? isso, bem por aí. É isso mesmo. Então, você tem uma empresa... Posso chamar você de empresária? Como é que é? Pode, empreendedora, empresária, é isso aí. Então, conta um pouquinho para nós, porque assim, a Bia... Como você chegou? Como surgiu. Como surgiu. Como floresceu o meu jardim, né? Floresceu. Ô, Bia, mas Exato. você chegou a ir para ensino público, dar aula? Ou não? Sim, cheguei. Cheguei a dar aula em algumas... Mas, então, eu cheguei a dar aula no ensino público, mas por um curto período. Estadual, municipal? Isso, estadual e municipal. Mas foi mesmo? por um curto período. Geralmente de substituição, de licença maternidade. Mas pegava qual faixa etária você pegou, Bia? Amigo, eu peguei, eu já trabalhei na vida, assim, com faixa etária desde neném mesmo. Eu dava aula, cheguei a dar aula bilíngue para uma sala que não tinha nem um ano. Vocês acreditam? A gente fazia com que as crianças em si, nenéns, né? Sentisse o mundo nas línguas estrangeiras em si, que no caso era inglês e espanhol, que eu também trabalho com línguas estrangeiras. Sim. E aí eu tenho, por exemplo, uma aluna queridíssima minha, ai meu Deus, eu uso ela de referência mesmo. Ela tem mais de 80 anos e ela fala inglês, tá bom para vocês? Ela não falta, ela faz todas as tarefas. Ou seja, ela deixa os meus outros alunos, principalmente os adolescentes, no chinelo. Literalmente. Literalmente, assim, uma graça. Enfim, o ateliê surgiu depois de ter produzido tudo isso assim na vida, né? Porque eu tive bastante experiência nesse campo de lecionar, nesse campo artístico. É por isso que eu pergunto, porque às vezes a pessoa fala, chegou lá, mas... Tem experiência. Nossa, claro. Tem não, um e também percurso, né? isso, Tem um percurso. ou então a pessoa pensa que foi fácil chegar onde a gente chegou, Lógico, né? Então, não, imagina, na verdade, as primeiras pessoas que eu devo muito são os meus pais, minha mãe e meu pai, com certeza, porque investiram muito em mim no quesito estudo. Então, acho muito importante citá-los. Tive experiência fora do país, acabei morando fora, né, tanto nos Estados Unidos quanto na Espanha. E depois de ter caminhado e ter passado por alguns empregos, alguns vínculos, né, empregatícios e tudo mais, logo depois da pandemia, que veio essa onda de reflexão em todo mundo, eu olhei para minha mãe mais uma vez e falei, mamãe, o que eu vou fazer? Eu falei, eu acredito, eu sinto no meu coração que eu acho que está na hora de eu abrir o meu próprio negócio. E aí a gente começou, Aliás, minha mãe... ela conta isso, né? É mesmo, Mamãe conta isso. Mamãe conta. E aí foi literalmente um projeto nosso, assim. E aí a gente achou primeiro a casinha, né, que é o nosso espaço, e depois a gente foi fazendo tudo de uma maneira muito afetuosa. Então, por que o ateliê em si, que se chama Primavera das Letras, Ateliê e Laboratório de Idiomas, por que é tão especial? Porque foi literalmente construído no seio familiar. A minha família, antes da pandemia, nós perdemos 3 pessoas muito queridas na família em si, e a família toda estava de luto. E o ateliê veio para curar muito dessa dor, por incrível que pareça. Esse relato, gente, lindo. E ninguém sabe. Pois é, lindo. super importante dizê-lo. E aí o que aconteceu? A minha mãe cuidou do jardim e foi maravilhoso pro luto da minha mãe, porque higienizou mentalmente ela, absurdamente assim. Os meus tios trabalharam na reforma da casinha. E depois eu entrei, né, com a mão de obra e tudo mais. Então, assim, foi literalmente um projeto que toda a minha família participou e que é muito afetuoso mesmo, né, eu citar, porque eu acredito muito, uma das coisas mais maravilhosas que eu levo dentro da educação, porque eu acredito muito em Paulo Freire, que não existe educação sem amor.
né? Então a gente tem que ter amor. Na verdade, em tudo na vida, né? Mas se tratando em educação, acredito que principalmente. Em qualquer relação, Em né? qualquer relação. o amor Exato, existe. exato. Eu E aí foi E o assim. inverso também não existe, né? Não existe amor também sem educação. Não existe, não existe. E aí foi assim que surgiu. E aí a ideia foi o quê? Ter esse ambiente. A ideia foi ter o ambiente simples mesmo. Então, às vezes, você vai poder chegar lá e eu vou estar atendendo descalça. Essa é a intenção. Bem simples mesmo. Além de tudo, tem a Lolinha. Acho super importante falar dela, porque ela é a maior, a maior jogada de marketing do meu espaço é a Lolinha, que é a cachorrinha. Se eu contar uma coisa pra você, a gente começou a divulgação na rádio, eu compartilhei aquelas fotos que você me massou e tal. E uma ouvinte falou pra mim, William, saiu um cachorro na foto. Saiu. Eu falei, não, fica tranquila, é Ela. de propósito. É de propósito. Gente, tem principalmente... do cenário, Exato. Calma, ela é o mascote. Ela é o aí mascote total. Eu contei a história que você contou pra mim aqui, né? Quando a gente conversou, que quando vai tirar foto, ela vai atrás correndo, Não, ela senta e fica esperando. Ela só falta falar. É incrível. E aí tem muitos alunos, inclusive, que vão pra ver a Lolinha, não a professora, porque ela é sensacional. E aí a Lolinha é a mascote, é tudo bem pensado, assim. E aí teve essa parte lúdica, que eu gosto muito, de trabalhar com cores, porque o ambiente em si é bem colorido. A nossa fachada é extremamente colorida, se dá pra ver na esquina. É claro. Que é bem colorida. E o nosso símbolo é um arco-íris, que também tem tudo a ver com a parte pedagógica da educação em si, né? Que são as cores, que desenvolve as diferenças e desenvolve todo mundo se sentir acolhido. E também o jardim em si, né? A gente usa muito esse termo. Ai, não, você tem que conhecer o jardim, passa lá no jardim. Então, o jardim só acontece não por conta somente da Bia, mas por conta de absolutamente todo mundo que chega ali, né? Eu acredito que é uma troca de energia vital. Cada assim. pessoa é uma florzinha. Exatamente. Tanto é que uma das primeiras atividades que eu faço com as crianças é de plantar uma mudinha e ir regando e ela entender que... E ele acompanhar e entender que tal. a passagem dele ali, muitas vezes quem fica também cuida da plantinha e tudo mais, mas geralmente quem passa um tempo e depois vai embora, para ele entender que ele, enquanto ele passou ali, ele cresceu, evoluiu, floresceu. E então tem bem essa parte lúdica. Então as crianças adoram, né? Porque parece que entra num livro. Ô, Bia, Desculpa. e qual que é a maior dificuldade de faixa etária para ser trabalhado? Teria. Dificuldade. Que é aquela faixa etária mais birrenta, como... Vou até chutar aqui, né? Aquele adolescente que da época dos Aborrecente, porquê. né? Amigo, você acredita que eu amo adolescente? Eu acho que eu tenho uma adolescente... Na verdade, eu acho que eu tenho uma adolescente Você não em mim. tem criança interior, você tem um adolescente. Não, eu ia falar agora. Geralmente a gente fala que a gente tem a nossa criança interior, mas eu acho que eu tenho a minha criança, eu tenho minha adolescente. Eu adoro a parte dos adolescentes, porque eu acredito... Todas as vezes que um adolescente chega lá para mim, porque tem a parte de psicopedagogia, que é essa parte de acompanhamento dos adolescentes que dão, entre aspas, não gosto nem dessa palavra, mas problema. Todas as vezes que eles chegam ali, a maior carência de todos é falta de ser ouvido. Porque eu acredito que uma das grandes dificuldades Eu vou é o passar choque. a trabalhar lá no seu espaço, porque eu trabalho tudo isso. Não né? é? Mas eu acredito que o grande choque é das gerações, de impor o que era de uma geração para nova e da falta de abertura para essa geração mais velha, no caso até mesmo a mim, entender que essa outra que está vindo são outras necessidades. Exato. Então, eu acredito que é muito... Existe um malefício muito grande em somente corrigir. Pelo amor de Deus, gente, a gente não tem só a corrigir, tem que corrigir, mas a gente também tem que valorizar aquilo de bom que o ser tem, que a criança tem, que o adolescente tem. Porque eu não acho que exista só correções para se fazer em alguém. Não, você tem que trabalhar Eu acredito, também, lógico, eu acredito que todo mundo tem alguma coisa de bom. Isso Lógico que é sim, óbvio. Não é só não. Exatamente. Não, é. Então eu não acho difícil lidar com o adolescente em si. Eu falo que a gente está passando por uma transição. Ai, meu Deus, ainda mais esses assuntos que estão acontecendo relacionados à educação. né? A gente vai chegar lá porque eu quero Nossa conversar Senhora. sobre. Mas assim, ó,
Às vezes o pessoal olha pra mim, esses dias falaram, não, William, você faz tudo sem papel? Tá guardado aqui. O roteiro é natural, né, Não, William? um bom jornalista tem que ter uma ótima memória. Exatamente. Tem que ter uma ótima memória. Ele começa a velhinha, você me lembra. Tem isso, viu, eu sou Tem péssimo isso. pra esquecer data, hora. Maravilhoso, maravilhoso. Mas assim, as coisas eu não esqueço. Porque às vezes você tá no meio da rua, fazendo uma reportagem, no meio do mato, qualquer lugar que você tá gravando, não tem um papel pra você anotar Lógico as que perguntas. Claro. Então você tem que estar ali pronto. Mas assim, eu falo que dentro de um contexto geral da gente de educação, a gente está passando por uma transição que eu acho que dificilmente alguém passou. Desde quando o mundo é mundo. Eu falo que a gente vai pegar a época passada de Sócrates, Platão, educava-se nas praças. Então tinha ali uma roda de conversa na praça, ali saíam as filosofias, saíam as escritas, saíam os livros, dali saiu muita coisa, né? Tanto que ainda há o questionamento até hoje, né? Se Sócrates existiu ou não. Eu falei que eu vou fazer um podcast um dia para dar minha opinião sobre isso, não vou entregar fácil. Chama outros para debate. Né? Exatamente. Eu falei que eu vou fazer um fórum, 2 aí defendendo e 2 aqui isso. contra. Nossa, seria incrível. Isso Enfim. é incrível. Isso é Como incrível. eu fiz do livro do Bentinho e de Capitu. Olha que incrível. Traiu- O debate é maravilhoso. Traiu ou não? Você sabe que existe um grupo de pesquisa até hoje em Eu sei. universidades Eu fiz para um- analisar e tentar achar Eu fiz- vestígios de provas Eu que sei. houve ou não. Você acredita? Eu fiz um fórum na escola sobre isso. Na escola eu ganhei. 3º ano do colegial. Eu e a Fernanda, uma menina muito inteligente, mandar um abraço pra ela. Inclusive, vi ela esse final de semana. E a gente, cara, parecia super advogados, assim. Parecia uma coisa linda. Para defender ou para falar que houve a traição? Eu ganhei falando que houve a traição. Ah, tá. E ela defendendo que não houve. Que não houve. Eu confesso que era mais fácil defender a minha parte, mas tá bom. Ah, eu imagino o lance da acusação, né? Claro, você acusar é muito mais fácil que você defender. E, enfim, a gente fez um debate sobre isso, a gente fez até uma conversa e na faculdade teve de novo. Aham. Novamente, eu estava defendendo. O professor, Outro papel, outro o lado. professor empatou, porque a gente ficou 4 horas brigando e não chegamos no consenso. Olha Nem o só. professor conseguiu, Eu porque sei. nós somos tão convincentes que no final nem nós sabíamos mais se tinha traído ou não. Eu imagino. Mas Porque é uma foi um delícia, isso não tem estudo. importância vencer, né? No caso, é o Não, debate. e eu acho É o que o durante, é incrível- percurso, é o debate. Mas só assim, para mim terminar o raciocínio, a gente vem de uma transição que teve a transição, sai das praças, vai para a escola, depois no futuro próximo a gente tem os pensamentos mais vão para Nietzsche, mais contemporâneo, como você citou, depois vem Paulo Freire, já bem recente. E hoje a gente tem uma transição que é gigantesca, que chama tecnologia e celular. Que ninguém sabe quem escreveu, mas escreveu. Que ninguém sabe de onde veio, mas veio. A reprodução, acredito A reprodução é que é muito perigosa. rápida. Aham. Se hoje a gente tiver uma notícia do outro lado do mundo, chega no meu celular, eu faço uma matéria e replico isso aqui para Araras de uma maneira instantânea. Demora-se 10 minutos para que isso aconteça. Então eu falo que também, nesse ponto que a Bia citou, a gente falar das gerações antigas, por exemplo, meu pai, um senhor de 60 anos, ele sabe atender o celular. E agora ele aprendeu a ver vídeo, ele fica o dia inteiro assim. Aham. É o que ele sabe. E é incrível. Então assim, mas você falar pro meu pai que quando ele tinha 20 anos, 30 anos, ia chegar uma informação no celular dele, ele poderia conversar com outra pessoa do outro lado do planeta por vídeo, ele ia falar que a gente era louco. Então, às vezes o filho chega para um pai hoje que tem 50, 40 anos, com acesso à informação, com uma cabeça, e eu digo uma coisa, eu falo isso muito, meu avô tem 90 anos, é um senhor que fugiu da guerra na Itália, fechava trincheira, veio no navio, com 9 anos de idade. Eu tenho muito mais informação com 23 anos do que ele com 90. Coisa que no passado era o contrário. Que o senhor já tinha vivido, tinha muita informação, e o jovem estava construindo. Hoje em dia o jovem vem, entre aspas, sabe aquele produto que você compra no mercado pré-assado, você chega em casa só põe no forno? O jovem é isso. Ele vem pré-pronto, vamos dizer assim, né? Mas Entre eu aspas. acho que falta muito ainda dentro do ser humano. Então, é isso que eu ia Falta perguntar para a Bia. muito. A Ele vem com tecnologia muita traz informação. A informação é desinformação. Mas no seu trabalho psicológico, conversa, não falta a experiência de vida, mesmo assim? Não falta esse... Olha, na minha opinião, eu acredito Você piamente. falou muito em afeto aqui. Isso é o mais importante. É isso que eu ia falar, o contato. Não, eu acredito assim que se tratando de humanidade, a gente está no jardim da infância. Porque, na minha opinião, não entra na minha cabeça
ter tanta tecnologia, tanta evolução e no quesito humanidade e dignidade faltar tanto. Então, eu acredito que falta um equilíbrio muito grande. Se tratando dos jovens em si, a minha maior preocupação como profissional é tempo de tela. Eu acredito que é, mais uma vez, o ponto do equilíbrio. Precisava-se muito estipular um equilíbrio entre tempo de tela, tempo de leitura, tempo de produção, sabe assim, de teoria. Convivência. Exato. Tem que porque, entrar convivência. gente, eu acredito que muito tempo de tela atrofia parte da nossa inteligência. Eu acredito Então, piamente. isso que o também William falou acredito desse nisso. Por conta- debate que você participou, o Por mais conta importante... dessas reproduções, né? Dessa informação desenfreada. Bia, eu tenho né? uma coisa que eu até quero citar com você, que eu acho que os pais... Eu tô jogando isso porque é alguma coisa boa para os pais ouvirem. Isso que a Bia falou, dividir o tempo. Depois ela pode até explanar melhor. Mas eu falo que assim, não sei se você vai entender um pouco minha visão. Eu sou um cara que eu vim de uma escola pública... me formei e eu nunca fui. Às vezes a pessoa vê o William hoje e eu falei esses dias, acho que foi no podcast com você, não lembro com quem que foi. Tinha um professor meu que ele olhou pra minha cara no primeiro ano do ensino médio, que agora é ensino médio, né, colegial, e falou: você não vai dar certo. Eu já ouvi isso também. Sentença, né? Uma Calma. sentença, né? Porque eu era o cara do fundão, Bia. Eu fazia minha tarefa, eu nunca quis tirar 10. Se eu tirasse 7, tava bom, eu sabia que eu passava de ano. Por que eu vou tirar 10? Eu até sabia, mas se eu acertei essa aqui, tá bom. Então, assim, eu falo que eu sempre tirei 5 em filosofia. Hoje eu sou formado em filosofia. Porque eu sabia que eu não precisava tirar 10, mas eu sabia a matéria. Eu falo que, assim, eu poupava a inteligência. Eu sempre brinco isso. E às vezes eu pegava aquela matéria rápido, por agilidade, começava a conversar com o vizinho e tal. E atrapalhava. E o professor um dia falou isso pra mim: você não vai dar certo. Passa-se os anos. Mas eu não... Olha, Os dois, não três- me agrada esses termos taxativos. É. Porque você literalmente aprisiona Tinha principalmente 3, criança e 4 adolescente. alunos na frente que eram os queridinhos, inteligentes. Aí, esses dias, eu encontrei 2 desses alunos que sentam na frente. Estão estudando. Tomara que dê certo, mas Também não sei o que é dar certo. não sabe o que é dar certo. Não sabe pra onde vai, tá ali estudando, tem a minha idade. E eu encontrei o professor esses dias. E aí? Ah, claro que eu fui conversar com ele. Oi, professor, o senhor lembra de mim? Olha como eu dei certo na vida. Não, eu estava... Deu certo na sua receita. Eu, Não na Exatamente. dele. Perfeito, eu, Vera. eu estava com o isso. uniforme da rádio, eu falei, então, lembra aquela vez que você falou que não ia dar certo? É meu. Sabe aqueles 2 alunos que você falou que era excelente? Estão tentando ainda. Estão tentando ainda. Então eu falo sempre isso porque às vezes o pai vê aquele filho do fundão, não é bagunça, não é trabalho que dá pro pai, vamos até usar o termo daquele aluno que dá problema, mas assim, eu sempre fui um menino travesso, mas eu falo que isso me ajudou muito. Eu super fui arteira. Eu e sempre. sou arteira até hoje. Eu falo isso. Eu chego em casa, Graças a Bia. Deus. Graças. Eu chego em casa, eu falo que assim, eu chego em casa, minha mãe tá lá no fundo. Por exemplo, agora eu vou dar meio-dia, eu vou casa da mamãe, papá. Chego na casa da mãe, eu entro gritando: mamãe, cheguei, você tava com saudade de mim? Perturbando. Mas é uma personalidade. Eu acho que pra você, no seu trabalho, Bia, identificar a persona do jovem é muito interessante. E, nossa, importantíssimo. Porque você tem aquele jovem quietinho, que tá ali na frente da sala de aula, ele tem o estilo dele. Mas eu falo que não é porque o aluno dele, tá né? no É fundo. perfil. O aluno tá no fundão que não vai dar certo. Nossa, com Nossa, nem me certeza. fala. É perfil do outro. É bem o que a Vera falou. O acolhimento, ele não é somente a criança, você acolher a criança. Às vezes, muitas das vezes, na verdade, os maiores... As pessoas que maiores aparentam ali precisar ter uma necessidade de acolhimento são os pais. Porque eles literalmente acreditam que o filho tem atraso. Usa-se muitas dessas palavras, né? Ah, não, meu filho tem atraso. O meu filho, ele tá perdido. Ele vai ficar para trás. Então, é uma preocupação muito, muito atual, né? Já faz um tempo assim. E acho que dentro disso tudo que você disse, uma das coisas mais importantes é a gente entender que a gente não precisa ser melhor que ninguém, mas melhor para nós mesmos, Claro. né? Eu acredito Uma que a versão melhor, né? maior competição não é com o vizinho, né? A Com maior nós competição é com nós mesmos, assim, né? Encarar os desafios. Exato, da gente buscar ser melhor mesmo, né? Mas dentro dessa área de psicopedagogia,
existe a necessidade muito grande do trabalho em grupo. É profissional, escola, aluno e família. É primordial, assim, porque não adianta a gente tentar responsabilizar apenas um do time, entende? E muitas vezes a criança, por não ter uma maturidade emocional e tudo mais, ela realmente começa a falar frases: odeio a escola, eu não quero ir para a escola, eu não vejo prazer. Porque eu acredito piamente que uma das melhores formas da gente aprender é vincular a metodologia com diversão. Brincadeiras. Diversão, que eu digo, é a criança precisa encontrar prazer para ir para a escola. Prazer ao descobrir o mundo, ao sentir o mundo, ao entender. Porque, gente, se a gente parar para analisar, o momento de ir para a escola deveria ser o máximo para a criança. Para ela aprender sobre a vida, aprender do mundo. E não é bem assim que acontece. Então, assim, eu sou bem igual você, Vera. Às vezes os meus amigos me falam que eu sou muito utópica. Aí não tem problema, então eu vou continuar sendo. Mas eu vou buscar de todas. Mas eu vou buscar de todas as formas diminuir a distância dessa utopia e fazer realizar, fazer acontecer, entendeu? Mas eu falo que um pouco de tudo isso. Vou até ser um pouco duro aqui, mas eu vou falar da classe que eu participo, que eu faço parte. Então eu posso falar com propriedade de causa. Pega muito o professor. Eu falo que o professor ele é desvalorizado. Nossa, demais. Ai, que pena. Mas eu estudei para Que ser pena. professor sabendo disso. Igual a mim. Eu Você escolhi estudou a minha profissão sabendo disso. Tem um pouco de amor, com certeza. Nossa, amor demais. Eu amo o que eu faço. Sou apaixonada. Mas assim, não adianta o professor levantar todo dia, ir para a escola falando, eu sou desvalorizado. Se você vai estudar já para começar a falar isso, meu irmão, para. Tá errado. Tem vidas na tua mão. Com certeza. E ele essa passagem dele é interessantíssima, porque ele marca o ser humano. Né? Hoje ele é professor disso, daquilo, mas ele está na sala de aula. Aquele aluno dele vai ser um médico, vai ser um advogado, vai ser alguma coisa, mas passou na mão dele. Então, sempre alguém vai dizer, eu tive um professor que fazia assim, eu tive um professor que falava assim. É importantíssimo a passagem do professor. Nossa, eu acredito piamente. É importantíssimo, às vezes na escolha. Bia, você que teve ele vai alguma fazer na referência vida. para fazer de Letras. professor? Pra fazer Porque letras. tem sempre um professor que marca a gente, né? Ai, nossa, eu era apaixonada pelos meus professores, assim. Eu nunca fui uma criança que eu dei problema no sentido para com os professores. Eu também não. Eu fui uma criança, assim, arteira, travessa, igual você, assim. Mas eu sempre amei Eu já pra fui escola. embora de SAMU da escola. Eu fui uma criança muito curiosa. Nossa, eu era uma criança extremamente curiosa. Mas uma especificamente assim, eu acho que é até injusto falar, porque tiveram tantos professores e professoras queridos e queridas assim para mim. Na faculdade, que aí eu já estava na faculdade, né? Mas teve uma de poesia em espanhol, meu Deus do céu. Ela dava aula, gente. Acompanhando o ritmo da poesia na mesa de madeira. Então era uma magia a aula dela. A gente ficava. Verdade. Ela declamava os poemas e acompanhava nos batuques. Assim, a gente ficava assim. Eu amo esse tipo de coisa. Não, a gente ficava assim. Porque se você parar pra pensar, é muito simples. Não é? Você dá uma aula e a partir do momento que você vai trabalhar uma poesia, você trabalhar o ritmo e fazer um batuque. Gente, era incrível a aula dela. A gente saía de lá levitando. E ela era da Espanha, de Madrid. E super acessível. Super acessível, assim. Então, ela era uma querida. Ela é uma querida, assim. Tanto é que quando eu fui para Madrid, ela não estava lá. Mas ela me ajudou bastante, assim. Então, ela é uma das minhas grandes referências, assim. Gente, olha como o professor marca. Marca, não, Olha mas isso como com certeza. alguém marca a vida, marca, com certeza. Inclusive, Já tive experiências maravilhosas, assim, de me emocionar demais. Eu acho que a gente nunca tem noção do quanto a gente afeta as pessoas e do quanto somos afetados. Com certeza. Né? E eu já tive mais do que uma vez de alunos decidirem fazer letras por causa de mim. E eu falava, meu Deus... Pela sua paixão, né? Pela aula Isso. que eu dei, pelo contato que a gente teve. Aí eu falava, gente, olha a importância da formação de pensamento crítico, da formação que você tem na vida do outro. Você chega a falar gratidão, Senhor, por isso? Nossa, muito. É a palavra que eu mais uso. Nossa, gente. Isso E eu é falo maravilhoso. que um dos sentimentos mais necessários e bonitos que a gente deve ter na vida é ser grato. Ser grato. Eu recebo muito isso. Vera, sou grato por causa disso. Vera, eu passei, você me curou. Vera, você fez isso. Vera, você falou aquilo.
Gente, isso para mim é importantíssimo. Eu sou muito, muito, muito grata a Deus. Eu também. Mas muito grata. Eu falo que assim, hoje se você pegar qualquer professor, eu aposto com quem quiser, entre uma escola hoje, fale pro professor que você quer estudar para dar aula, o que ele diz para você. Ele vai falar, não faça. É. Ridículo bem isso. isso, uma vergonha. Uma vergonha. Eu falo que assim, eu falei isso com um professor meu de geografia. Nossa, são frases muito Ele muito aposentou pesadas, dando né? aula. Eu sei que o professor é desvalorizado. Mas, poxa, ele construiu a vida dele dando aula, ele ganhou dinheiro dando aula, ele formou pessoas dando aula, ele fez todo o trabalho dele dando aula, conheceu o mundo dando aula, um cara vivido, professor de geografia, conceituado. As filhas, professoras, 2 professoras. E ele chega no fim da vida dele e fala, não faça. É uma ingratidão com a profissão, com tudo que ele viveu, com tudo que ele ensinou para as filhas. Pra tudo. Ele está negando, eu acho que às vezes, a própria vida. Eu acho isso muito grave. Eu acho que ele tá muito ferido. grave, eu acho. Tem alguma ferida nele. É uma dor emocional mal resolvida. Exato. É mal resolvida. Eu falei, mas busca aposentadoria, tá cansado de gente, cansaço não... Ao fim de uma aposentadoria é agradecer por tudo que viveu. A aposentadoria, às vezes, abre a porta, no meu caso, né, eu posso dizer, Pra abre outras a porta para possibilidades. outras, né? Para outras possibilidades, Outros outros caminhos. desafios. Né? Aham. Você parte para um hobby, aquele hobby pode ser gratificante, pode render muita coisa, sabe? Claro. Eu acho que assim, abre porta, a aposentadoria abre portas. Não encerra, não, bem. Não, imagina. Eu acho que dentro de um contexto... Mas, Bia, a gente falar, né? Quando você fala de que você tem uma aluna mais experiente, os mais jovenzinhos... Nossa, eu aprendo tanto, amigo. Eu acho que um dos segredos... Se uma pessoa falasse assim, qual que é o segredo do seu sucesso? É me colocar aberta nesse lugar de... buscar igualdade dentro de uma sala de aula. Eu não gosto muito da superioridade do ensino, muitas vezes, de colocar o professor em cima de um tablado, por exemplo, que já é uma diferença de altura na sala de aula. Isso é muito simbólico. Geralmente nas faculdades tem. E o que é isso? Ele é uma figura de maior autoridade porque ele dota de conhecimento. Mais uma vez, vou citar a mesma frase. Ele dota de conhecimento, a gente tem que ter muito respeito. Nossa, principalmente por pessoas que sabem mais que a gente, com certeza. Mas dentro de uma sala de aula, eu acredito que uma criança de 5, 6 anos tem bastante coisa para te ensinar. Então, quando a gente se coloca aberto a passar o que a gente sabe, a receber o que a outra pessoa também sabe, amigo, o caminho só pode ser de sucesso. Não tem como dar errado. Tem uma coisa... Não tem como você ensinar sem aprender. Exatamente. Tem um essa negócio que abertura aconteceu é comigo, extremamente necessária. Que foi assim, dizer assim, eu amo você do tamanho da girafa. Ai, meu Deus, é a frase que a minha mãe usa comigo. Quando eu comecei a fazer poesia, a minha mãe, ela falava, ai, meu Deus, eu não sei falar essas coisas bonitas, não sei o quê. Eu falei, mamãe, você sabe sim. Aí um dia ela virou e falou... Numa mensagem, gente, eu nunca mais vou esquecer. Isso, Tanto é que o amo nosso você, símbolo, tamanho da o girafa. emoji meu e da minha mãe é uma girafa. Ela manda assim pra mim. Então tá bom, Bia, boa noite, te amo, do tamanho da girafa. Aí é uma girafinha. É uma girafinha. E aí ela falou, olha, filha, não ficou um verso de poesia? Eu falei, com certeza ficou um verso de poesia. Então essa frase pra mim, repleto de nossa, afeto, de tudo isso aí. exatamente, Tá exatamente, é queridíssima essa É. frase, exatamente. Eu amo você tamanho da girafa. Quer dizer o tamanho? Não quer dizer nada. Não, Não é quer dizer simbólico. nada, É, simbologia. exatamente, eu amo Então, simbologia. assim, bem, o negócio é amar, né? É, O exatamente. negócio é amar. O negócio é amar. É isso aí. A criança não vai chegar, vou dar um exemplo agora falando disso, né? A criança não vai chegar pra você, eu te amo do tamanho do universo. Ela conhece a girafa, ela sabe que a girafa é grande, Exato. ela acha que é gigante, ela vai chegar pra você. Não, amigo, Tia, professora, te amo do tamanho de uma girafa. e é incrível trabalhar poesia com criança, porque a criança é uma poesia, né? A criança já é. Nossa, é da hora que acorda, da hora que vai dormir. Então, mas isso as colocações, as frases. Gente, eu O passei olhar. por cada uma, assim, E Olhar. umas frases que você fala, meu Deus, que momento da vida a gente perde essa autenticidade? Porque criança é autêntica, né? Demais. Fala assim, se olhar qualquer coisa em você e não gostar, vai perguntar. Ai, por quê? Por exemplo, eu já passei por uma situação... Eu tava dando aula pra um aluninho de 4, 5 anos e eu tava com uma bota, mas era uma botina, assim, bem simples, enfim, sem salto, bem confortável. Gente, esse aluno me vira e fala assim, professora, levantou a mão. Falei, fala. Ele virou e falou assim,
você veio trabalhar com o sapato do seu pai? Porque tá horrível. No meio da aula. Lindo! Aí olha, eu peguei emprestado do meu pai. Gente, então assim, ó, criança eu acho o maior barato. Você tá triste? Aí senta pra trocar ideia com uma criança, você vai adorar. Isso. Nossa! É muito bom, muito bom, muito bom. Mas assim. a criança, ela tem uma tripla proteção angélica até por volta dos 7 anos. Ah, é mesmo? Você então, conhece? assim, tudo isso daí vem do reino angélico. Aham. Nossa, eu tanto acredito que tem, piamente. tanto que tem uma citação independente de religião, né? Eu não falo de religião, eu falo de Deus, né? Aham, Quando a no gente geral. fala de Bíblia, né? Tá escrito lá que o reino dos céus é das crianças. É das E crianças. o céu é um estado de espírito. Jesus disse, E eu vinde falo- a minhas criancinhas. O olhar, aquela inocência, aquela postura A autenticidade, de criança. como a Bia disse. É de criança. É isso, ser Porque autêntico. Eu fico Amar. pensando muito, quando que a gente perde isso? Quando perde. A criança Porque não a odeia gente- ninguém. Quando ela começa a se A tornar criança não adulto. odeia ninguém. É uma observação que você mas faz. não, mas isso e sabe uma coisa que é até interessante citar? No site do ateliê não tem foto minha. Porque foi uma intenção. Eu tentei não vincular a minha imagem, porque eu queria que chamasse atenção outras coisas além da minha pessoa. Então é muito engraçado, porque eu tenho bastante tatuagem, então as pessoas já acham isso diferente. É muito engraçado. Eu acho quando bem eu corajoso, abro... porque eu tenho medo de fazer. Quando eu abro o portão, gente, é muito engraçado. Quando eu abro o portão do espaço e para receber a criança me olha como se eu tivesse saído de um livro. Ela olha com encantamento do tipo, olha quanta coisa que ela que tem, quanta informação que ela tem. Informação. Gente, os pais me olham e é muito engraçado. Eu nunca me incomodei, nunca me pegou, nunca me beliscou num lugar de incômodo. E, graças a Deus, também nunca passei por uma situação ali no meu espaço que pudesse estar vinculada a um preconceito. Isso é ridículo. Nunca perdi um aluno por conta de uma desconfiança de um pai achar que por eu ser como eu sou, não é legal. Não passei por isso. Mas assim, ó, o semblante dos pais, quando eu abro o portão, é sempre fazer assim pra mim, na minha cara. É sempre fazer assim. E eu, muito simpática, muito comunicativa, tagarela, eu falo, vamos entrar pra conhecer o jardim? Vamos entrar, vocês vão ver que é de outro planeta, mas é de coração, porque o que eu mais uso das crianças é: tia, professora, você é de outro planeta? Eu falo, eu sou. Você não sabia? Vem aqui que eu vou contar pra você. Gente, eu amo de paixão. Paixão. É outro universo É seu, outro né? universo. É outro universo. Você É sabe outro que a universo. frase que eu mais ouvi da minha mãe e do meu pai era: Bia, sai dos poemas da sua cabeça, vem pro mundo real. Venha pra cá, vamos conversar sério. Agora é hora de conversar sério. Porque meus pais sempre- brincavam eu que eu sempre fui vivia num diferente, mundo é. particular, assim. Eu sempre fui diferente, sempre fui acusada de ser diferente. Ô, Bia, Então, e eu passei ser- exatamente pelo que você passou. Ser igual não é De- chato? Então, eu ia falar isso sem agora. emoção, acho que não tem emoção. Eu passei por situações igual você passou. Me olhavam e não davam nada pra mim. Porque eu era arteira, eu era aquela menina espuleta, né? Ai, não, menina tem que falar baixo. Amigo, você ouve minha risada da esquina. E aí, eu tive eu acho que essa luz de pensamento, de entender no mercado de trabalho, depois de algumas experiências frustradas minha, trabalhando em alguns lugares, frustradas nesse sentido que a gente estava conversando antes, que eu não me sentia incentivada, eu me sentia podada. Eu entendi que, olha, eu posso tentar um caminho onde eu consiga sucesso sendo eu mesma. Gente, quando isso realmente aconteceu, do jeito que eu sou, eu acredito que quando a gente tem boa intenção, é meio caminho para dar certo. Com certeza, né? a sua energia já, Né? já dá essa mensagem. Exatamente. E aí foi maravilhoso na minha vida, porque a gente para de tentar ser diferente, né? Eu acho que tem muito, você que é psicólogo, você pode falar muito mais, Vera, eu acredito que a gente passa muito pela aceitação. A gente não se aceita, né? Por conta desse construto social. Mas aí você entra do não merecimento, né? Isso é complicado, o não merecimento é complicado. Você precisa aprender. Exatamente. Você precisa ser você e assumir você. Isso. A partir disso, o universo te aceita. Eu também adoro, além da palavra ressignificar, eu adoro a palavra honrar. Eu acho que a gente Tem deve que honrar honrar. muito você. Acho que a gente tem que honrar primeiramente a ser. nós. Exato. O seu ser. Depois as pessoas que a gente tem vínculo, as pessoas que a gente troca. Eu acho que honrar é uma palavra bem importante, assim. Bem forte. Eu tenho, É. eu tenho uma informação não muito boa.
Mas eu Ai, tenho meu uma Deus. boa. O quê? Eu sei que Ah, ele tá vai- ele é acabando, chato assim tá mesmo. acabando, Deixa acho. ele, Tá acabando. acabou, né? Ai, que Ele é pena, chato, passou mas- rápido. Mas, só que você faz 46 minutos. Mentira! É! Mas olha, eu tenho uma informação boa. Se a Vera topar e você também, a gente faz o episódio 2. Eu topo super. feito, tá pra feito. mim, ó, vou até citar a palavra, hein? Pra mim é uma honra. Pra mim também, é uma honra. Vamos é ver uma se honra. dá certo. Vamos ver, vamos marcar. Semana que vem, na outra, a gente faz o episódio isso. 2. Até porque tem os assuntos do que vem acontecendo nas escolas. Que é Bia. super importante. E você, Eu com toda a acho sua que formação. É o seu olhar, é o seu Aham. olhar. Cada um Eu tem quero um que a olhar. gente, no segundo episódio, a gente já inicie falando disso. Uhum. Até se você puder preparar um pouquinho melhor, para trazer até uma mensagem para os pais que vão acompanhar tudo isso. Porque o que eu estou recebendo de mensagem, Desesperadoras, Eu também. né? desesperadoras, É, eu imagino. tem crianças que não estão indo para as escolas fazem uma semana. Isso. Então, eu acho que é de suma importância a gente marcar um episódio 2. Eu anuncio nas redes sociais da rádio, mas hoje, 46 minutos, a gente vai chegar nos 50 e a gente tem que encerrar aí. Quais as considerações finais, Bia? Obrigado. Considerações finais? Nossa, gente, eu que agradeço. Agradeço muitíssimo a todos os ouvintes. Agradeço ao convite, agradeço a Vera que me Linda. estendeu a mão, É né, linda, Vera? querida, é linda, querida. Agradeço a você, William, toda a sua Imagina. estrutura, a rádio, vocês são maravilhosos. E pra mim é uma honra de coração ter estado aqui e retornar. Foi uma Muito obrigada. honra receber você. Pra mim também. Aliás, eu escrevi ontem, que eu estava Exato. bastante feliz. Eu escrevi para ela, passei Tudo pra isso você acredita. Só na parte do lindo e querido, esquece. Ah, entendi. Imagina, a gente acredita também, né, Vera? Acreditamos em tudo, A ilu- né? Graças a Deus a gente acredita em A, tudo. a ilu- Tamo junto. a ilusão nos forma também. Fazer o quê, né? Tamo junto. Verinha, obrigado. Pra vocês aí, viu? Beijo, pessoal. Muito obrigada. Semana que vem, então, a gente volta, se der tudo certo, com a Bia. E depois já tem outro pra outra semana também, né, velho? Tá, doutor Já Aguinaldo? tenho convidado o Aguinaldo Pis. Eu preciso de uma consulta Pis com ele, vou Cocô. ligar pra ele. Mas, gente, obrigado pela participação. Esse foi mais um podcast. Primavera das Letras. Bia, antes de encerrar, endereço, telefone, rapidinho pra gente. Endereço: Avenida Padre Atílio, 514, Jardim Belvedere. O telefone eu não sei decor, posso colar? Com certeza. Isso não acontece só com você, acontece com quase todo mundo. Ai. Peraí que eu vou colar aqui, gente, rapidinho. Pra quem não conhece, você pega ali a avenida, né? Tá do lado do edifício, né, Bia? Isso, do lado do edifício Veríssimo Neres. Isso. Isso mesmo. O número 99872-8155. Repita. 99872-8155. Todo mundo, todos mesmo, serão recebidos com muito amor. Perfeito. Então, não deu tempo de anotar, corre nas redes sociais da rádio, você encontra a Primavera das Letras e pode conhecer um pouquinho mais do espaço. E tem o site, né, Bia? Isso, www.primaveradasletras.com.br. Perfeito. Gente, Completinho. beijo no coração, excelente tarde pra vocês, excelente quarta-feira. Amanhã, 7 da manhã, tô de volta com o programa Hora do Café e ao meio-dia, trazendo aqui o secretário de Segurança Pública, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal para falar um pouquinho sobre as ações dentro das escolas, junto às escolas do município, que, infelizmente, as forças de segurança estão junto à pedagogia, junto aos professores, para combater esses males que vêm acontecendo. Beijo no coração, até amanhã.